dívida dos estados com a União. Governadores de todo o Brasil estiveram reunidos hoje com a presidente Dilma Rousseff para buscar um acordo. No início da semana, Santa Catarina depositou acordar com a cobrança de juros sobre juros. As obras da ponte Hercílio Luz devem ganhar novos recursos. O BNDES autorizou o remanejamento de verbas que sobraram de outras obras para ser usado na reforma da ponte. Regularização eleitoral para os eleitores que ainda não fizeram o cadastramento biométrico. O TRE realiza plantão nesse sábado em 5 cidades do estado. E ainda, depois de vários jogos sem saber o que é uma vitória, o Figueirense derrotou o Metropolitano fora de casa e escapou da zona do rebaixamento. E também os detalhes sobre o início do segundo turno do Campeonato Catarinense neste final de semana. O Band Cidade desta sexta-feira já está no ar. Olá, boa noite. Boa noite. Continua a queda de braço entre servidores de Florianópolis em greve desde quarta-feira e a Prefeitura. A Justiça ordenou o retorno ao trabalho em até 48 horas, mas a categoria disse que permanece paralisada até a próxima semana. De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores, o movimento vai continuar pelo menos até a próxima segunda-feira, quando acontece a Assembleia Geral da categoria. A Justiça determinou ontem que os servidores em greve restabeleçam integralmente todos os serviços de saúde emergenciais, educação e assistência social num prazo de 48 horas. A medida fixa multa diária de R$50 mil ao Sintrazem, caso não seja cumprida a determinação. O pedido de reconhecimento da ilegalidade da greve feito pela Prefeitura será analisado após o cumprimento da decisão. A Prefeitura informou em nota que, apesar da decisão, mantém aberta a negociação. A principal reivindicação é o reajuste salarial dos trabalhadores. Em Florianópolis, segundo o Poder Municipal, 69% dos centros de saúde estão com atendimento parcial. As unidades de pronto atendimento atendem apenas urgência e emergência. Na educação, 21 unidades de ensino fundamental das 30 de responsabilidade do município estavam fechadas quando foi feito o último levantamento ontem. Nas creches, 23 das 78 estavam totalmente sem aulas. A Prefeitura não divulgou o número total de funcionários paralisados. Segundo o sindicato, 80% dos servidores aderiram à greve. A proteção do patrimônio histórico-cultural do Estado foi debatida hoje pelo Ministério Público de Santa Catarina. O objetivo é criar estratégias comuns de atuação com diversos órgãos públicos para tombamentos e conservação desses locais. As medidas para intensificar a proteção do patrimônio cultural, turístico e paisagístico e as ações a serem tomadas para tombamentos foram debatidas pelo Ministério Público de Santa Catarina. Conforme a Fundação Catarinense de Cultura, há no estado 288 bens tombados. Um deles conhecido mundialmente, a Ponte Hercílio Luz, cartão postal da capital do estado. E o objetivo do evento é trazer essa discussão no Ministério Público junto com as demais entidades, Fundação Catarinense de Cultura, IFAM, fundações municipais, para que todos de forma aglutinada possam trabalhar no sentido de prevenir eventuais desmontes, né, do patrimônio cultural e também proteger e restaurá-los. A ideia do Ministério Público é incentivar a criação de arquivos públicos municipais e implementar políticas públicas relacionadas aos bens de valor histórico-cultural. Nós temos cidades históricas, né? São Francisco, Florianópolis, Laguna, Lages, cidades antigas, que já existe um trabalho de preservação, mas ainda tímido, frente a todo esse potencial. A defesa do patrimônio histórico e cultural é uma das atribuições do Ministério Público, pois são bens que envolvem a coletividade. O Ministério Público ele tem legitimidade para buscar no Poder Judiciário a defesa do patrimônio cultural quando ele não é espontaneamente bem tratado ou defendido por quem deveria. Outro exemplo de patrimônio histórico é a Casa de Câmara e Cadeia, localizada no centro de Florianópolis. A previsão de entrega da reforma do patrimônio é para este primeiro semestre. O investimento é de aproximadamente R$7 milhões. Custos que, segundo o Ministério Público, têm retorno. E também mostrar o potencial turístico ou o potencial financeiro do uso desse patrimônio. Muitos pensam, vou tombar meu imóvel, vai ser inútil, não vou mais poder utilizá-lo. Não, talvez possa dar uma utilização muito maior, com retorno inclusive financeiro e benefícios fiscais. Hoje os municípios têm que incentivar redução ou até isenção de IPTU. Obras da Ponte Hercílio Luz devem ganhar mais recursos. O BNDES autorizou o remanejamento de verbas que sobraram de outras obras para serem usadas na reforma da ponte.
O novo contrato do programa Pacto por Santa Catarina será feito. A mudança foi autorizada pelo Banco Nacional de Desenvolvimento, o BNDES, em reunião com o secretário de Planejamento, Murilo Flores, no Rio de Janeiro. O objetivo é priorizar a reforma da ponte, que é o cartão postal de Florianópolis. O órgão deu carta branca para que seja feito um remanejamento de recursos para a reforma da ponte. Mas mesmo com o remanejamento, nenhuma obra será cancelada, já que a maior parte dos recursos seria resultado de economias com outras obras e que agora poderão ser aplicados para a Ponte Hercílio Luz. Atualmente a obra está na fase de sustentação, a chamada Ponte Segura. A última treliça está sendo colocada e a previsão é que esta parte da estrutura, orçada em 11,4 milhões, seja concluída ainda neste mês. O próximo passo será a instalação de macacos hidráulicos para a troca de peças da ponte. As obras do Centro Cirúrgico do Cepom em Florianópolis estão paradas mais uma vez por falta de recursos. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, o problema é a demora no repasse de 5 milhões de reais financiados junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. O repasse é necessário para os acabamentos internos da construção, que já está pronta. No ano passado, a obra ficou paralisada por 6 meses por causa de problemas burocráticos envolvendo o terreno do Cepom, no bairro Itacorubi. A área precisou ser transferida ao Estado para ser possível o financiamento com o BNDES. O secretário de Planejamento Estadual, Murilo Flores, cobrou do banco uma posição quanto ao atraso na liberação dos recursos, mas ainda não recebeu prazos quanto à liberação do repasse. Segundo o governo estadual, as obras do Centro Cirúrgico do Cepom em Florianópolis serão retomadas na próxima segunda-feira. A decisão ocorreu durante uma reunião na tarde de hoje. A estimativa é que a estrutura fique pronta em 150 dias. E a seguir, de olho na preservação, foi lançado hoje em Lages o Plano Estadual de Recursos Hídricos. E ainda a obesidade, a Anvisa aprova um novo remédio inibidor de apetite. Foi lançado hoje em Lages o Plano Estadual de Recursos Hídricos. A partir de agora vão ser realizados estudos sobre a situação das águas no estado. A assinatura do Plano Estadual de Recursos Hídricos marca o início de estudos e pesquisas voltados às bacias hidrográficas do estado. No Brasil, Santa Catarina era um dos poucos estados a não contar com esse plano, que prevê o planejamento e o controle adequado do uso da água. A partir desse momento também estamos paralelamente contratando os planos de bacias, os planos de recursos hídricos das bacias já estabelecidas, para que nós construímos um cadastro amplo e assim estabelecemos com toda a propriedade necessárias políticas a serem traçadas no cuidado à água. A água que é vida, é essencial para o desenvolvimento humano e econômico. Uma maneira de planejar o futuro das águas no estado e assim buscar alternativas para a conservação desse bem que em muitos locais já é escasso. Já há escassez de água e há também um problema da poluição dos mananciais. Todas as regiões do estado têm problema com contaminação da água. Portanto, nós precisamos avançar no sentido de que fazer gestão efetiva da água. E o plano ele vai dar esse empurrão. A partir de agora, o plano terá o prazo de 18 meses para ser concluído. O processo de elaboração do plano terá 3 etapas. Na primeira será voltada ao conhecimento da realidade atual das águas no estado. Na segunda será feito um prognóstico do crescimento do uso da água, avaliando a qualidade e a quantidade. E por fim, será propostas alternativas de intervenção e de gestão dos recursos hídricos. Ele traz uma visão estratégica, não só do aspecto quantitativo, como de um plano de bacia, mas ele traz uma visão estratégica de qual é o rumo que o Estado quer dar na gestão da água. Então ele traz uma visão para o governo do Estado, para a sociedade civil, para os usuários, de qual é a condição da água no Estado. E o tempo deve ficar firme neste fim de semana. O sol aparece entre nuvens em todas as regiões do estado, mas com chance de chuva passageira durante a tarde. As temperaturas ficam agradáveis, com mínima marcando 10 graus na Serra Catarinense. No oeste, Planalto Norte e Vale do Itajaí, mínimas entre 12 e 14. No litoral norte, Grande Florianópolis, as máximas ficam entre 27 e 28. Já no sul, a temperatura fica entre 18 e 23. E o domingo também deve ser ensolarado em todas as regiões.
A Anvisa acaba de aprovar um novo remédio inibidor de apetite. Indicado para tratar obesidade em adultos, deve chegar às farmácias no segundo semestre. Mas os médicos alertam para os riscos de usar esse tipo de substância sem uma consulta prévia e orientação adequada. Cuidar da alimentação virou regra para a Bianca, que já pesou 50 quilos a mais. No desespero para perder peso, ela tomou remédios sem consultar médicos. Casos de amigas estavam tomando, a gente conversa, estou tomando esse aqui para emagrecer, está funcionando. Pegar e comprar e tomar também. Eu acho que grande parte desse peso, que eu cheguei aos 140 no final, tem a ver com essa falta de cuidado nesse período. Depois de uma cirurgia de redução de estômago e muitas mudanças no estilo de vida, Bianca conquistou o peso ideal. Acho que sou uma nova pessoa, realmente é uma vida nova. Nas farmácias são vendidos 2 remédios para emagrecer aprovados pela Anvisa. A sibutramina, que age no sistema nervoso, e o Orlistat, que reduz a absorção da gordura. Nesta semana, o governo aprovou mais um medicamento para tratar a obesidade, o liraglutida, que tem o nome comercial de Saxenda. É uma versão muito parecida com um medicamento para diabéticos. Ele diminui a fome e aumenta a saciedade. Deve chegar às farmácias no segundo semestre com um preço estimado de R$400. Mas todos esses remédios só devem ser tomados com indicação médica. Existem doenças orgânicas que causam obesidade, que são muito graves, e no momento que a pessoa deliberadamente faz o uso de medicações sem uma avaliação médica adequada, acaba se prejudicando muito. Os inibidores de apetite podem ser indicados para pessoas obesas ou com sobrepeso associado a outras doenças, como hipertensão ou diabetes. Mas todo tratamento clínico para emagrecer exige mudanças de comportamento do paciente, como melhorar a alimentação e fazer exercícios físicos. Não existe um tratamento milagroso para a obesidade, não. A obesidade, quem quer se tratar, a pessoa tem que definir que tem que mudar o seu estilo de vida de uma maneira agressiva, senão o tratamento não vai ser bem sucedido. A Fabiane sabe bem disso. Ela perdeu mais de 30 quilos e o esforço na academia ajudou muito. Além dele acelerar o processo, ele te dá resultados mais imediatos de bem-estar, né? Esse é o processo, não tem uma fórmula mágica, não existe, infelizmente. E depois do intervalo tem o futebol. O Figueirense interrompe a série de resultados negativos, vence o Metropolitano e sai da zona do rebaixamento. E a expectativa para o início do segundo turno com destaque para o clássico Avaí Criciúma na ressacada. É um instante só, a gente já volta. Futebol, depois de vários jogos sem saber o que é uma vitória, o Figueirense derrotou o Metropolitano fora de casa e escapou da zona do rebaixamento. As melhores chances da primeira etapa foram do Figueirense. Nesse lance, Gabriel Esteves deixou o Everton Santos numa boa para marcar. Só que o William, quase em cima da linha, salvou o Metropolitano. E a bola parecia procurar o Everton Santos. Mais uma vez nos pés dele uma boa chance. E outra vez a defesa do Metrô bloqueou o chute. Na segunda etapa, a chuva caiu forte em Jaraguá do Sul e ficou difícil praticar um bom futebol. O jeito foi tentar por cima. Cobrança de falta de Ricardinho e Leandro Silva cabeceou para o fundo do gol. O Figueira quase ampliou com o Everton Santos, só que mais uma vez o William tirou o gol do atacante. Já no fim, o Metrô tentou uma reação, mas não teve força para buscar o empate. Ficou mesmo no 1-0 para o Figueirense. Então, o tiro de proveito, realmente, mesmo com a chuva, com tudo isso, uma coisa fundamental que a gente tem que resgatar, né? É a vontade e a garra que o jogador veste essa camisa. E quando eu falo isso, eu sei muito bem o que eu estou falando, né? Eu já vesti e já usei fora também. Infelizmente, o campo não nos ajudou muito, mas a equipe se postou bem defensivamente, conseguimos criar chances de gol e estamos pecando nos detalhes, e infelizmente o detalhe foi a favor do Figueirense hoje. E debaixo de muita chuva, o Brusque venceu o Joinville por 1-0 e deixou o tricolor a uma posição da zona do rebaixamento. Olha ela aí mais uma vez, presença garantida em todos os jogos dessa rodada do Catarinense. A chuva dificultou o jogo entre Brusque e Joinville também. E assim como nos outros jogos, o pessoal abusou da bola aérea. Em uma cobrança de escanteio, o goleirão Jonathan não achou nada. E ela sobrou para o alemão mandar para o fundo do gol. E claro, na comemoração teve o tradicional peixinho na poça. Brusque 1, Joinville 0.
No jogo de hoje, eles se adaptaram melhor ao gramado, foram uma equipe que buscou a vitória desde o primeiro tempo. Nós já tivemos dificuldade no primeiro tempo, é bom salientar isso aí. Em nenhum momento o Joinville teve o controle do jogo. Faltou atenção, faltou concentração. E confira agora como vão ser os confrontos neste fim de semana na primeira rodada do segundo turno. Amanhã às 6h30 da tarde, na ressacada, o Avaí, que terminou o primeiro turno na segunda colocação, recebe o Criciúma, que ficou em terceiro. Os jogadores do Leão estão otimistas e contam com o fator campo para conseguir arrancar com vitória no segundo turno. Sempre que a gente joga na ressacada é um fator positivo, porque a torcida ela apoia bastante, uma torcida que sempre está junto com o time. E eu acho que aqui dentro vai ser difícil ganhar da gente. Pelo Criciúma, o técnico Roberto Cavalo admite que os jogadores precisam mostrar mais competência nessa nova etapa e que o objetivo do Tigre é lutar pelo título. Com certeza o segundo turno vai ficar mais difícil, então se você estacionar, você perde para si próprio. Então vamos ter que aumentar também a nossa competência, né, o nosso trabalho, para encarar esse segundo turno ainda com mais força para buscar a conquista e brigar pelo título ainda. No domingo, às 4h da tarde, em Lages, se enfrentam Internacional e Chapecoense. O Leão Baio, que ficou em quarto lugar, está de olho numa vaga na Copa do Brasil. Por isso, o técnico Vaguinho diz que espera uma campanha semelhante à do primeiro turno. No mínimo, a mesma campanha. É isso que eu vou exigir, é isso que nós vamos trabalhar para que nós consigamos aí fazer a mesma campanha. Se nós conseguirmos repetir a campanha, nós vamos ter também a vaga da Copa do Brasil, que é interessante para o clube. A Chapecoense, campeã do primeiro turno com 7 vitórias e 2 empates, quer manter a mesma pegada agora, com uma equipe equilibrada tanto na defesa quanto no ataque. Criar novas alternativas para buscar surpreender, mantendo o equilíbrio da equipe, mantendo um padrão de jogo organizado, com uma defesa forte, um ataque incisivo, né? E equilibrado. Brusque e Figueirense também se enfrentam às 4h da tarde de domingo. A equipe do Vale terminou o primeiro turno na 5ª posição e o Alvinegro da capital ficou em 6º. No mesmo horário, o Camboriú, 9º colocado na primeira fase, recebe o Metropolitano, que ficou em 7º lugar. Para encerrar a primeira rodada do segundo turno, o Jack enfrenta o Guarani de Palhoça às 6h30 da tarde na Arena Joinville. O tricolor terminou o primeiro turno na 8ª posição e o Guarani foi o lanterna com apenas 4 pontos. E a seguir, plantão do TRE. Eleitores terão nova chance nesse fim de semana para fazer o cadastramento biométrico em horário especial. E ainda as informações da reunião entre o governador Raimundo Colombo e a presidente Dilma Rousseff em Brasília. Para os eleitores que ainda não fizeram o cadastramento biométrico, o TRE realiza neste sábado um plantão de atendimento em 5 cidades do estado. Leandro tirou alguns minutos na tarde de hoje para fazer o cadastramento biométrico. O processo foi rápido e ele saiu do posto de atendimento apto a votar nas próximas eleições. Bom, a gente está vivendo um momento que remete a todo cidadão se conscientizar e aproveitar a sua oportunidade de eleger quem vai nos comandar. E o cadastramento é a única forma de você estar elegível a isso. Então, suma importância. O prazo para o registro da digital encerra no dia 22 de março, sem prorrogação. Em Florianópolis, a média de atendimento tem sido de pouco mais de 1.000 pessoas por dia. Evitar as fraudes, né, na hora da votação, né? Imagino que se o papelinho, aquela coisa, pelo computador, você assim fica mais seguro, né? Pra gente saber que não está tendo fraude no nosso voto. Eu penso isso, né? Para os eleitores que ao longo da semana não conseguem horário para vir até um posto de cadastramento, o TRE realiza neste sábado um plantão de atendimento nas 5 cidades onde está acontecendo o cadastramento biométrico. E a expectativa é de grande movimento, já que ainda falta muita gente fazer o registro da digital. Só em Florianópolis, cerca de 83 mil eleitores ainda precisam fazer o seu cadastramento biométrico. Em Joinville, o número é ainda maior. 96 mil eleitores precisam procurar um posto de atendimento. Em Blumenau, são 59 mil. Em São José, ainda se espera que 26 mil eleitores façam o cadastramento. E em Palhoça, 19 mil eleitores. É importante que o eleitor traga um documento de identificação com foto, que pode ser identidade ou carteira de habilitação, esse modelo que tem a foto, e um comprovante de residência. E quem perder o prazo sofre uma série de penalidades, além de não poder votar nas eleições deste ano. Aqueles que tiverem o título cancelado não vão poder votar
nas próximas eleições. Isso vai ocasionar falta de quitação eleitoral, o que dificulta para pegar diploma de universidade pública, para fazer o passaporte, dentre outras consequências. Também pode haver a suspensão do CPF, o que dificulta a atuação junto aos bancos, porque ela suspende as contas bancárias, ou seja, até você regularizar, você não consegue movimentar a conta bancária. O agendamento do atendimento pela internet pode ser feito até o dia 11 de março no site do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina. O TRE também tira todas as dúvidas dos eleitores pelo telefone 0800 647 3760, sempre de segunda a sexta-feira, do meio-dia até às 7 horas da noite. O plantão acontece das 9 horas da manhã até as 2 horas da tarde. Os locais podem ser conferidos através do site TRE-SC. Governadores de todo o país estão reunidos em Brasília com a presidente Dilma Rousseff. A forma de cobrança da dívida dos estados com a União é um dos assuntos discutidos. No início da semana, Santa Catarina depositou numa conta administrativa uma das parcelas da dívida que o estado tem com o governo federal de 4 bilhões, que foram refinanciados em 1998. A medida foi tomada por não haver acordo quanto à forma de cobrança. Segundo o governo do estado, a União estaria aplicando a taxa Selic acumulada, que prevê juros sobre juros. Através desse critério, Santa Catarina já teria pago até o momento 13 bilhões de reais, mas ainda estaria, segundo o governo federal, devendo 9 bilhões. A reunião de hoje foi para tentar um acordo que beneficie os estados, mas ao mesmo tempo que não prejudique a União. E antes de encerrarmos, uma olhadinha no trânsito da capital. Aí você acompanha imagens ao vivo das pontes Colombo Salles e Pedro Ivo Campos. Movimento intenso nos dois sentidos. E agora em Florianópolis faz calor, 26 graus. Vem aí o Jornal da Band, um ótimo fim de semana para você. Até segunda. Bom final de semana, até segunda-feira.